Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre ruído quântico e, claro, interações entre o sistema principal e o ambiente e como que essa interação vai afetar esse sistema principal que a gente está analisando. Vamos seguir realmente o tema que a gente estava estudando na aula passada. Só que nessa última aula eu falei que o sistema completo, o conjunto, sistema principal e ambiente, eles devem evoluir de acordo com a transformação unitária. O exemplo que eu dei na aula passada era bem trivial nesse sentido, e hoje eu queria sofisticar um pouco mais para a gente tirar resultado interessante daquilo que a gente vinha desenvolvendo na aula de número 13. Tá? Então, o que eu quero fazer de sofisticação para aquele assunto que a gente estava vendo, o assunto de ruídos quânticos, é descrever, primeiramente, uma interação unitária entre sistema e ambiente, que seja uma interação importante, que ocorra ou na natureza, ou, enfim, para fins artificiais, como, por exemplo, implementação de computação quântica, que é isso que a gente vai ver aqui. Então, inicialmente, antes de voltar diretamente para o tema de ruídos quânticos, eu quero apresentar para vocês uma interação importantíssima para 2 qubits, uma forma importantíssima como 2 qubits interagem na computação quântica, que é através da porta CNOT, ou Controlled NOT, não controlado em português. Vocês vão ver por que esse nome. E antes de falar dessa interação de 2 qubits, eu quero dizer que é uma interação importantíssima, como eu falei, porque é uma das portas lógicas universais da computação quântica. O que é que eu quero dizer com isso? Que para você fabricar um computador quântico é necessário que você consiga implementar esse tipo de interação entre 2 qubits, certo? Um dos resultados mais celebrados da teoria de computação quântica é que para você realizar computação quântica universal, você só precisa ter portas lógicas de 1 qubit, ou seja, realizar transformações quaisquer em 1 qubit. A gente já aprendeu a fazer isso na aula que falava sobre qubit e esfera de Bohr, acho que umas 3 ou 4 aulas anteriores, vocês veem esse tema nos vídeos. E além daquelas, a gente viu que tinha rotações gerais que você podia fazer no qubit, ou seja, você podia explorar a esfera de Bohr inteira. Então, fazer aquela exploração da esfera de Bohr para 1 qubit é fundamental para que você consiga realizar um computador quântico, ou um futuro computador quântico, já que ainda não possuímos um, para fins práticos, digamos assim. E além dessas portas lógicas de 1 qubit, você precisa, para 2 qubits, ou seja, para fazer com que eles interajam entre si, você só precisa de um. Você só precisa dessa porta de não controlado, o CNOT, como a gente vai ver aqui, que faz com que esses qubits interajam, e a junção dessas portas lógicas de 1 qubit, que a gente já aprendeu, e essa que a gente vai ver agora de 2 qubits da porta CNOT, compõe o que a gente chama de computação quântica universal. O que é isso? Qualquer algoritmo de computação quântica que existe pode ser implementado fazendo uso dessas pedras fundamentais, desses dispositivos fundamentais que são portas de 1 qubit e portas CNOT. E o que eu quero dizer que ele executa qualquer algoritmo é porque você consegue levar uma sequência de N qubits, seja emaranhado ou separável, em qualquer outra sequência de estados de N qubits que você queira, com esses artifícios de porta de 1 qubit e porta CNOT. Por isso que são chamadas as portas de computação quântica universal. Tá? Bom, dada essa motivação exclusiva para a porta lógica, eu quero apresentá-las para vocês, mas não vou falar de computação quântica nessa aula. Tá? Eu só vou falar da porta CNOT exclusivamente, mostrar para vocês o funcionamento dela inicialmente, e depois eu vou usar essa interação, que de novo é uma interação entre 2 qubits, tá? Importante para a teoria, e a gente vai usar esse tipo de interação para fazer com que o nosso sistema principal, que nesse caso vai ter que ser 1 qubit, interaja com um ambiente, que vai ter que ser outro qubit, e ver como que
ao final dessa interação tipo CNOT, o nosso sistema principal vai se comportar, ou seja, que estado ele vai assumir em relação ao estado inicial antes de sofrer a interação. Então a ideia é essa, tá? Então já contei o resumo da aula de hoje que vai ser esse. Então vamos começar falando da porta CNOT. Então vamos lá, porta CNOT. Porta lógica CNOT. Então, envolve, tá, 2 qubits. Esses qubits eles têm nome, tá? Nesse tipo de interação. Um chama-se o qubit controle e outro o qubit alvo. Né? A palavra, vocês vão entender por que esses dois nomes. Então, esses 2 qubits, um é o controle e o outro é o alvo. Certo? Bom, em representação de circuitos quânticos, pessoal, só um diagrama que serve para você representar o modo com que qubits interagem, ou na computação quântica, ou mesmo uma maneira simplificada de você representar o modo com que 2 partículas quânticas interagem entre si, a representação de circuito quântico. E para o caso da porta CNOT, a gente usa a seguinte representação. Você tem esse circuito, né? Que ele é o seguinte: você tem uma linha, tá? Essa linha ela representa a dinâmica de um dos qubits, tá? Como são 2, eu vou precisar de 2 linhas, certo? Essa minha primeira linha vai ser a linha que corresponde ao qubit do controle, tá? Por isso eu estou botando esse cat C. E aqui embaixo, o qubit alvo, vou botar T, porque do inglês alvo é target, tá? Então, o control e o target, por isso, tá? Como eu falei, essa porta lógica faz com que esses 2 qubits interajam entre si, certo? Então, a representação dos circuitos para isso é fazer esse diagramazinho aqui, esse desenho, tá? Você bota uma bolinha preta aqui, desce, e aqui você tem uma bolinha aberta. Então, quando vocês virem isso aqui, vocês já sabem que é o circuito de interação entre 2 qubits através da porta lógica CNOT. Tá? Certo, então isso daqui é o início, tá? Isso daqui é o fim. Tá? Depois de interagir, como é que ficam os estados desses 2 qubits? O qubit controle não tem alteração nenhuma, ele sai com o mesmo estado. Essa é a lógica dessa porta. Tá? Então, ao final, ele sempre vai estar no mesmo estado C que entrou. Porque ele é o controle, ele não vai sofrer nada, ele só está ali para controlar o que vai acontecer com o qubit de baixo, que é o alvo. O alvo vai ocorrer o que com ele? Vai ocorrer a seguinte mudança. Ele vai parar no estado T, uma soma modular 2, que eu vou dizer o que é, bem simples, C. Tá? Bom, pessoal, como é qubit, eles só podem... Eu estou botando estado puro ali de qubit, não tem estado... Desculpa, puro e na base... Suponha que esteja na base computacional, tá? Mas vamos só para a gente entender a dinâmica deles ali. Daqui a pouco eu falo o caso que eles têm uma superposição. Mas aqui, essa regra aqui que eu estou falando é geral, tá? Essa regra aqui que eu estou falando é geral. Para que vocês entendam isso aqui significa o seguinte. Se o qubit alvo ele for 0, tá? Ao final ele vai ser adicionado do número que tem no qubit controle. O controle pode ser 0 ou 1 naquele caso ali. Vamos supor assim, para a gente entender a dinâmica. Tá? Depois a gente estende para superposição. Bom, essa soma modular 2 diz o seguinte: 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1, e o diferencial aqui, 1 mais 1 vai ser igual a 0, volta. Tá? Você só tem direito de dar a resposta 0 ou 1. Então, nesse caso, o que tem de mais ali naquela soma aqui, 1 mais 1 é 0. Só isso. Para você entender o que é isso aqui. Tá? Essa soma modular 2 que significa. Bom, então, para que isso daqui é geral, tá? Qualquer que seja o qubit,
qualquer que seja o qubit, a transformação vai ser essa dali, tá? A partir disso você pode estudar estados mistos de qubit também, como a gente vai ver já já, mas aquilo ali é bem geral. Certo, então tendo em vista essa regra aqui, tá? Só para deixar claro, esse aqui é o controle, esse aqui é o alvo, tá? Pronto. Então, para a gente entender como é essa dinâmica, vamos fazer essa operação da porta lógica CNOT na base computacional de 2 qubits. Olha, se são 1 qubit, ele pode ser escrito numa base de 2 elementos, 0 e 1, por exemplo, que é a base computacional. 2 qubits, para você descrever 2 qubits, você precisa de uma base com 4 vetores, tá? E a base computacional para esses 4 vetores é o seguinte: eles são dados por 0, 0, tá? 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Certo? Isso é uma base, a chamada base computacional para 2 qubits. Tá? Existem outras, claro, a gente já viu aqui a base de Bell, em aulas anteriores, quando a gente falou de teletransporte quântico, tinha uma outra base para 2 qubits, que era a base de Bell. Tá? Só tinha estado emaranhado nessa base, aqui só tem estado separável. Né? Tá, então, se a gente entende como é que os vetores da base computacional para 2 qubits se transformam de acordo com a porta lógica CNOT, a gente vai poder escrever uma expressão para interação do tipo CNOT geral, tá certo? Vamos ver isso agora. Olha, esse aqui, entenda que esse primeiro elemento aqui, pessoal, é sempre o qubit controle, certo? E esse segundo elemento aqui do vetor é o qubit alvo, tá? Lembrando, o controle sempre fica igual, então o que é que vai acontecer? Ó, depois da interação, esse aqui vai ficar 0, tá? E ele sempre fica igual. E o alvo, como é que fica? O alvo era 0. Será que ele muda? Olha, o alvo ele vai se transformar da seguinte forma: de t, que nesse caso ali é 0, vai passar a ser 0 mais 0, que é o controle. Então não muda nada. 0 mais 0 é 0. Tá? Então, fica assim. Nesse caso aqui, vai ficar como? Olha, que o bit controle é 0, o de entrada é 1. No final vai ficar o próprio 1 mais 0, que é 1. Então vai ficar ele mesmo. Não mudou nada para esses dois. Nesse caso aqui, ó, que o bit de controle, a entrada do controle é 1, permanece 1. O alvo é 0. Mas ao final você vai ter que ter ele mesmo mais o controle. Então 0 mais 1, 1. Então fica 1. E esse daqui, de novo, repete o qubit controle. O alvo era 1, vai ter que somar mais 1. Nesse tipo de soma que eu falei para vocês, é a única coisa mais diferente que tem. 1 mais 1 nesse caso vai ser 0. Você volta para o outro, tá? Então, tem essa alteração. Pronto, pessoal, e com essas regras de transformação, a gente consegue construir de forma geral como é o comportamento, como é a atuação de uma porta CNOT, certo? Então, a gente, como é uma interação entre 2 qubits, a gente pode escrever um operador, é uma operação entre que os 2 qubits estão sofrendo, e a gente pode escrever a cara desse operador nesse espaço de Hilbert de 2 qubits. Então, note que essa porta CNOT ela é escrita como um operador no espaço de Hilbert de 2 qubits. Vamos escrever ela? Vamos escrever essa expressão do operador? Tá? Então, dessa forma, o operador CNOT fica. Como é que ele vai ficar? Ó, eu vou botar logo, chamar ele de U, porque eu já vou adiantar que ele é unitário, tá? É uma transformação unitária, daqui a pouco eu provo, tá? Então, esse operador do CNOT, U, ele tem a seguinte característica, ó. Se ele atuar em 0, 0, ele vai me render 0, 0. Então, o que é que eu posso escrever? Ele tem isso aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Ele tem que ter esse elemento. Porque quando eu atuo esse produto externo aqui,
vai me resultar, vai dar 1 aqui, esse produto interno, e vai me resultar o estado final dos 2 qubits. Tá? O que é que tem mais? Quando eu olho para essa mudança aqui, eu também posso escrever isso daqui, ó, 0, 1, 0, 1. É só você prestar atenção. Se você atua esse cara aqui, vai te dar exatamente esse. Tá? Se atuasse num desse, não daria nada. Mas não tem problema. Tá? Então, a partir de cada um desses, a gente vai construindo as entradas do operador da porta CNOT. Tá? Semelhantemente, a gente constrói a parte que corresponde a essa mudança aqui, que corresponde a essa mudança. Então, vai ser o seguinte, ó, quando você atuar esse operador aqui, ó, vai dar exatamente essa transformação. Ó. 1, quando eu atuar... Opa, tá errado, né? Acho que eu inverti aqui, desculpa. Aqui. 1, 0, desculpa. Pronto. Essa aqui é a entrada, né? Essa aqui que é a entrada. Então, ó, quando eu atuar esse ket aqui vai dar 1 nesse produto interno e vai te restar 1. Então, está de acordo. Tá? E o último termo, só tem mais um, que é o que representa aqui, né? Quando a gente atuar nessa entrada aqui, vai ter que resultar isso. Então, você bota o resultado aqui, 1, 0 e 1, 1. Pode prestar atenção que se atua esse elemento aqui nesse vetor, vai ter resultado justamente 1, 0. É assim que você constrói, né? Quando você tem o modo com que vetores base se transformam, você pode construir de forma geral o operador de transformação, certo? Ótimo. Se a gente quiser escrever de forma completa, né, a representação matricial dessa interação, a gente tem o seguinte, ó, na forma matricial, a gente vai ter o seguinte, ó, U ela é representado, tá, na forma matricial assim. Vai ser uma matriz 4x4, que é uma matriz de 2 qubits, né? Dimensão 4, então 2 qubits tem um espaço de dimensão 4, então matriz 4x4. Só para a gente saber escrever a base, ó, aqui a entrada vai ser 0, 0, aqui vai ser a 0, 1, só para a gente se orientar, tá? 0, 1, 0, 1, 1, aqui mesma coisa, vai ter o elemento 0, 0, vai ter o 0, 1, vai ter 1, 0, vai ter o 1, 1, tá? Só para a gente se orientar. Olha, você vai ter 0, 0, 0, 0, então, ó, primeira linha, primeira coluna, você tem um coeficiente 1 multiplicando esse produto externo. Então, você vai ter a entrada 1 aqui, tá? Então, linha 0, 0, coluna 0, 1, não tem nenhum, tá? Não tem esse elemento. Então, é 0, linha 0, 1, desculpa, linha 0, 0, coluna 1, 0, também não tem ali. E linha 0, 0, coluna 1, 1, também não tem aqui, então é 0, tá? Linha, vou fazer mais essa com calma, depois vou deixar as outras para vocês conferirem, tá? Então, linha 1, 0, coluna 0, 0, não tem. Esse aqui tem, ó, linha 1, 0, coluna 0, 1, é o número 1, porque o coeficiente desse produto externo é 1. E o resto, vocês vão ver que é 0, 0, tá? Esse daqui, eu vou botar só esse, ó. Esse aqui, ó, é linha 1, 1, coluna 1, 0. Então, ó, vem para cá, tem o número 1 aqui, e esse daqui, ó, é linha 1, 0, coluna 1, 1. Então, vem para cá, e o resto tudo é 0, pessoal. A gente já contemplou esses 4 termos aí do operador, então a nossa matriz do operador de evolução da porta CNOT tem essa cara que tem aqui, tá? É assim que a gente escreve, certo? Bom, então fica guardadas essas informações. Não sei se eu quero falar mais alguma coisa. Quero sim, eu acho que só mais alguns comentários, que é o seguinte, ó, note que
o estado 1 sobre raiz de 2. Eu disse a vocês que ia fazer um exemplo com superposição, né? Vamos supor que o qubit controle ele é uma superposição. 0 mais 1, certo? Produto tensorial com um qubit que eu vou botar 0. Então, esse aqui é o alvo, esse aqui é o controle. O controle ele está em uma superposição e o alvo ele não está na superposição, certo? Como que você faz evoluir essa coisa de acordo com a porta CNOT? Né? CNOT. É bem simples, tá, pessoal? Vocês podem utilizar, se quiser, esse operador unitário, esse operador aqui, né, de transformação. Se você quiser escrever na forma de matriz, tá? É bem simples, tá? Mas o fato, acho que eu vou deixar só aqui para vocês verem, né? Isso daqui, claro, a gente pode escrever nessa forma mais interessante aqui, é 1 sobre raiz de 2, tá? Ó, 0 tensorial vai ficar 0, 0, mais 1, 0, né? É um estado separável, tá? É um estado separável esse. É o mesmo estado, né? É o mesmo estado, só escrito dessa forma. Se você atuar esse operador nesse vetor de 2 qubits aqui, o que é que você vai obter? Olha, o único tempo que vai interferir com esse vetor aqui, com esse vetor base aqui, vai ser esse primeiro, né? Ó, 0, 0, quando fizer aqui o produto interno vai dar 1, e vai restar o próprio 0, 0. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 2, 0, 0, a primeira parte já efetuamos, todos os outros dá 0, ó, se você efetuar essa operação em qualquer outro termo dos outros 3 aqui vai dar 0, e para esse aqui, ó, você vai ter somente esse que vai dar não nulo, né? Porque você tem um 0 aqui e um 0 aqui, o produto interno vai dar 1, e vai te restar esse vetor 1, tá? Mais 1. Certo? Então, pessoal, o que é que isso está falando para a gente? Quando eu tenho um qubit controle com uma superposição coerente como essa daqui, e o alvo, por exemplo, nesse estado que não é superposto, 0, após a interação do tipo CNOT, esses 2 qubits vão estar emaranhados. Estão lembrados que esse aqui é um estado de véu? Tá? Então, a função desses qubits, ao serem submetidos, a função da porta CNOT nos 2 qubits, com essa configuração em que o controle é superposto e o alvo não é emaranhar esses 2 qubits. Interessante, né? Então, isso inclusive, essa é uma característica fundamental, uma das razões fundamentais pelas quais a porta CNOT ela é utilizada para fazer computação quântica universal. Por quê? Porque emaranhamento é um recurso fundamental que difere a computação quântica da clássica. Né? Acho que eu já falei isso aqui para vocês, que o emaranhamento é um dos recursos fundamentais do universo quântico, que faz com que ele nos dê algumas vantagens em relação ao universo clássico, né? Seja computação clássica, metrologia clássica, criptografia clássica, como a gente já falou. O emaranhamento ele tem esse papel de fornecer um algo a mais, né? Certo, e só algumas propriedades, né, dessa porta lógica, é importante mencionar, é o seguinte: se a gente olha para essa matriz aqui, acho que é a maneira mais simples da gente verificar isso. A gente vê que ela é uma matriz hermitiana, tá? É só você calcular a transposta dessa matriz e tomar o complexo conjugado, você vai ver que dá a mesma coisa. E se você multiplica, né, essa matriz pela adjunta dela, vai te dar a identidade nesse espaço de 4 dimensões aí. Então, o que é que a gente nota? Que a matriz, né,
da operação CNOT é unitária, ou seja, o DAGA é identidade, tá? E hermitiana, tá? Então ela é hermitiana também, certo? O DAGA, desculpa, o igual ao DAGA, né? O igual ao DAGA, certo? Então são essas as duas propriedades. Duas das mais importantes propriedades da transformação do tipo CNOT, que faz com que dois qubits interajam. Tá? Espero que tenha ficado claro o procedimento. Para a aula de hoje, especificamente, é importante que vocês entendam qual é o procedimento pelo qual a porta CNOT faz com que dois qubits interajam. Tá? Mas tão importante quanto isso, não para essa aula, mas é que vocês tenham em mente, já que eu estou falando disso, de novo, que a porta CNOT é uma das portas utilizadas para fazer computação quântica universal. Tá? Em geral, para a maioria dos sistemas físicos, é a mais difícil de se obter na prática. Tá? Por isso que não é tão simples se falar de computação quântica na prática, no laboratório, e uma das dificuldades maiores é fazer com que os sistemas qubits físicos, né, eles interajam na forma descrita por esse operador, certo? Mas isso aí é assunto para uma próxima aula, mas eu até recomendo que se leia sobre computação quântica universal e as implementações práticas disso, que é uma história muito bonita e atual, certo? Tá, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Né? O que a gente vai fazer agora é utilizar o conhecimento que a gente adquiriu agora sobre a porta CNOT para estudar ruído quântico, ou seja, operações quânticas, que é o foco dessa aula. Tá? Eu vou fazer agora sistema principal, lembrando a aula passada, e ambiente interagirem de acordo com a dinâmica de uma porta CNOT, para a gente começar a tirar conclusões importantes e interessantes sobre esse tema de operações quânticas, tá? Vamos lá, então como eu vou realmente falar desse tema, voltando, dando uma pausa no tema porta lógica, né? Então eu vou apagar tudo, tá? E voltar a falar sobre operações quânticas, certo? Mas, por favor, tomem nota de tudo isso aí que a gente vai usar na aula de hoje. Eu vou apagar aqui também. Certo? Vamos lá. Então, vamos fazer agora a seguinte suposição, tá? A gente vai fazer com que o nosso sistema principal interaja com o ambiente de acordo com essa porta CNOT, tá? Ou seja, os dois têm que ser qubits, isso tem que estar claro, né? Porque CNOT, de novo, funciona para 2 qubits. Então, tanto o nosso sistema principal quanto o ambiente vão ser qubits. Mas eu tenho que especificar quem é quem. Nesse caso que eu quero estudar aqui, o nosso sistema principal vai fazer o papel do qubit controle e o ambiente vai fazer o papel do qubit alvo, certo? Bom, estabelecido isso, vamos trabalhar com essa situação, tá? Então, suponha o caso em que o sistema principal e o ambiente interagem de acordo com uma porta
cenote. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um diagrama igual que a gente tinha feito no início da aula. Tá? Vou passar uma linha aqui. Tá? Passar uma linha. Essa linha de cima é o nosso qubit controle, que, como eu já disse para vocês, vai ser o nosso sistema principal, mas o nosso sistema principal eu não quero deixar ele amarrado sendo um sistema puro, uma superposição, eu quero deixar ele livre, no caso mais geral, que é uma matriz de densidade qualquer. Então vamos assumir que o nosso sistema principal se inicia num estado ρ, ou seja, num operador de densidade ρ qualquer, pode ser misto, puro, superposição, do jeito que você quiser, tá? Então, vamos botar aqui esse operador de densidade ρ, certo? O nosso ambiente, eu quero que ele esteja em estado puro zero, tá? Depois, no futuro, a gente relaxa isso, tá, pessoal? Pode botar o ambiente em estado misto. Mas, como a gente está começando, vamos devagar, vamos botar o ambiente em estado puro, dado pelo cat zero, tá? Então, nosso ambiente vai estar aqui, ó, zero, e eu vou botar eles dois para interagirem aqui, tá? Então, fazer o seguinte, vou fazer essa interação do tipo cenote, né? É assim, né? Como a gente estava representando, certo? Então, vou isolar essa parte aqui para deixar claro que é a interação do tipo cenote, está ocorrendo aqui entre eles. E, tendo em vista o que a gente tinha conversado na aula passada, né, o que a gente quer é saber qual o estado do nosso sistema principal após a interação conjunta. Né? Isso que eu destaquei ali de vermelho é a interação cenote, que tem que ficar claro, é uma operação unitária, como a gente acabou de ver, que é a propriedade da cenote, é uma operação unitária atuando no conjunto de dois elementos quânticos, o nosso sistema principal e o ambiente ali, tá certo? Mas no fim das contas, a nossa preocupação é com o nosso sistema principal, é por isso que a gente chama ele de principal, tá? E como eu havia falado para vocês, a gente tem esse sistema principal no final dado por um mapa, né, que é essa operação quântica que atua no estado inicial. Então, você tem uma operação quântica que atua no seu sistema inicial, você tem ele no final, e a gente já aprendeu como é que escreve isso na prática, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, qual a expressão desse sistema principal no final, da matriz de densidade dele no final? Tá? Bom, como visto, né? Como visto, tá? Então, eu vou até chamar a atenção aqui, que foi na aula 13, né? Temos... Eu não sei nem se eu dei um número para essa equação na aula 13, mas o fato é que esse estado final aqui do nosso sistema, esse mapa, né, ele vai ser dado pelo seguinte, ó, traço sobre os estados do ambiente, né, o traço parcial sobre os estados do ambiente, essa equação está lá, tá, pessoal? Do seguinte, você tem uma operação unitária, né, que é essa cenote que atuou no nosso sistema, então você tem essa operação unitária que atua no estado inicial, que era ρ 00, tá? O que é isso? Sistema, estado do sistema, produto tensorial com ambiente. Lembre-se que eles se iniciam descorrelacionados, tá? E fecha aqui o Dagger, certo? O Dagger. Eu vou dar um número para essa equação aí, eu vou chamar de equação número 1 de hoje, tá? Número 1. Certo? Então, acho que vocês estão lembrados da aula passada, quem não tiver, volta lá na aula 13, que tinha essa expressão. O que é que isso quer dizer? Iniciou-se
o sistema principal e o ambiente desse estado. Houve a interação, uma interação unitária, atuando nesse conjunto inteiro, que é isso que está destacado aqui em vermelho. Nesse nosso caso específico é uma cenote, tá? E após isso, se a gente quer ter informação somente sobre o sistema principal, a gente vai ter que calcular o traço sobre os estados do ambiente, certo? Então veja a sequência que é de dentro para fora, né? A gente tem no início, ocorreu a interação, depois disso a gente está preocupado com o estado do ambiente, e isso a gente chama o mapeamento que se tem entre o estado inicial e o estado final do sistema principal, tá? Ótimo. Então, vamos calcular isso? Então, utilizando a interação do tipo cenote, temos. Aí, pessoal, a gente vai utilizar aqui aquela matriz do início da aula, né? A gente calculou, a gente expressou a interação do tipo cenote, tanto na representação de operadores, tá? Foi no início da aula, acho que escrevi até por aqui, não deveria nem ter apagado, e escreveu a representação matricial. A gente vai utilizar na representação de operadores a interação do tipo cenote, aplicar nesse sistema e depois calcular o traço sobre os estados do ambiente e ver o que é que vai acontecer com o estado final do sistema. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá certo? Agora, como eu apaguei, né? Não devia ter apagado, eu vou ter que repetir aqui, né? Eu vou ter que repetir aqui a expressão do operador unitário da porta cenote, né? Então, só para lembrar, né? Eu vou botar até de vermelho, né? É uma coisa que a gente já escreveu, né? Então, U era 0, 0. Tinha esse termo. Tinha um termo que era 0, 1. Tinha outro termo que era 0, 1, né? Certo? Tinha um termo 1, 1. E um termo 1, 0. E tinha um outro termo que era 1, 0. E outro termo 1, 1. Certo? Isso a gente já derivou, né, no início da aula. Só estou repetindo aqui para lembrar, certo? Lembrando, pessoal, que isso daqui o primeiro elemento tem a ver com o qubit controle e o segundo com o alvo, né? Aqui quem está fazendo o papel do controle é o sistema principal e o alvo é o ambiente, tá? Eu vou só reescrever, pessoal, de uma forma melhor para a gente fazer o cálculo, tá? A cara desse operador aqui eu vou reescrever de uma forma mais simples para a gente enxergar o cálculo quando for atuar aqui dentro, tá? Então, eu vou escrever isso assim, eu vou separar o que for a parte de operação que atua no sistema principal e vou fazer produto tensorial com os operadores que atuam só no ambiente, tá? Vocês vão entender, ó. Esse 0, 0 aqui, ó, 0 e 0, esses dois aqui, quando meus dedos apontam, tem a ver com o sistema, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, 0, 0, que é a parte do sistema, produto tensorial com esses dois aqui, ó, tem a ver com o ambiente. Então, ó, 0, 0. Certo? Mais esse daqui, ó, 0, 0 tem a ver com sistema. Certo? Sistema. Produto tensorial com 1, 1, que é de ambiente. Certo? Essa primeira parte aqui eu estou separando os operadores. Quem atua no sistema está aqui, quem atua no ambiente está aqui. Quem atua no sistema está aqui, quem atua no ambiente está aqui. Tá?
mais, tem os outros, né? 1 para o sistema, produto tensorial 0 para o ambiente, e aqui é 1 para o sistema, 1. Opa. 1. Opa, desculpa. 1 para o sistema, 0,1 para o ambiente. 0,1 para o ambiente, tá? Então essa primeira parte de novo, essa primeira parte aqui para o sistema, essa segunda para o ambiente. É assim que atua, tá? Eu só estou organizando quem atua em quem, porque como eu tenho aqui separado sistema e ambiente, vai ser mais fácil fazer essa atuação aqui, com esse formato, pelo menos eu acho, do que visualizar com ele escrito dessa forma. Mas isso é igual aquilo ali, tá, pessoal? A mesma coisa. É só uma anotação diferente para escrever a mesma coisa. Eu estou escrevendo assim porque eu acho mais simples fazer essa conta com o operador escrito daquele jeito ali, tá? Certo, então vamos fazer esse cálculo. Vamos fazer esse cálculo e com o objetivo de saber quem é o estado do sistema principal no final de tudo, tá? Então, se a gente utiliza isso, a gente vai ter o seguinte, né? Eu vou chamar essa aqui de 2, né? Então, utilizando, né? É assim, né? A partir de 1 e 2, temos essas duas equações, 1 e 2, a gente vai ter o seguinte, ó, que o estado do sistema principal no final vai ser traço sobre os estados do ambiente, de que, né? Vou abrir um colchete aqui. E a gente vai ter que atuar o pela esquerda e o DAGA pela direita. Tem que calcular o DAGA. Mas vocês estão lembrados que ele é hermitiano? U é igual ao DAGA. Então, tanto faz essa expressão aqui para U como para o DAGA. Então, pode atuar um de um lado e outro do outro, do jeito que está escrito ali na equação 2, que está ótimo. Tá? Vai servir. Que mais? Acho que só. Tá? Acho que só. Vamos lá. Então, ó, vou atuar esse U de um lado e de outro, para quem está aqui nesse parênteses. Ó. U vem de um lado e o W, que é igual ao U, vem pelo outro. Tá? No espaço de Hilbert do sistema, a gente tem a matriz de densidade ρ. Então, ó, essas partes aqui dos operadores vão atuar somente nesse espaço de Hilbert, e essa parte aqui, ó, vai atuar no espaço de Hilbert do ambiente. É por isso que eu separei sistema, a parte dos operadores do sistema e do ambiente, para ficar mais fácil. Certo? Então vamos lá. Como a gente tem ρ aqui, tem 4 elementos, né? Ó. Então, nesse caso aqui, você vai aplicar. Aliás, melhor do que olhar para o sistema, vamos olhar para o ambiente, né? Porque quando a gente olha para o ambiente é estado puro. Ele é mais restrito, né? Ele é um estado puro zero, né? É o ket zero aqui, né? Não é todo mundo que vai sobreviver com essa atuação de U de um lado e o DAGA de outro. Não é todo mundo que vai sobreviver. Então a gente olha logo para a atuação dessas operações unitárias no espaço de Hilbert do ambiente para ver quem é que vai cortar. Certo? Então, a gente vai atuar no estado 0, 0. Olha, esses dois aqui, ó, atuando pela esquerda, eles sobrevivem, porque eles têm 0 e 0 aqui, ó, quando atuar em 0 vai sobreviver. Esses dois pela esquerda, eles não sobrevivem, porque ele vem com 1 e 1, quando atuar aqui dá 0. Certo? E vindo pela direita, ó, esse sobrevive porque ele vem com um 0, quando atuar no 0 vai dar 1, sobrevive. Esse não sobrevive e esse também não sobrevive porque é 1. 1 com 0 vai dar produto interno 0, vai cancelar. Agora esse termo sobrevive, ele sobrevive se ele vier pela direita. Certo? Então, tendo em vista isso, não é difícil a gente calcular não. Esse termo você pode atuar ele tanto pela esquerda como pela direita, esse aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, atuando essa parte do sistema aqui, vai ficar assim, ó.
0, 0, Rho, 0, 0. Essa é a parte de atuação no espaço de Hilbert do sistema. E agora, essa parte aqui você atua pela esquerda e pela direita nesse operadorzinho 0, 0 aqui, que é o estado do ambiente. Então, quando vier 0 de um lado e 0 do outro, vai dar o próprio 0, 0. Então, vai ficar assim, ó, produto tensorial 0, 0. Certo? Certo? Então, para esse termo pela esquerda e pela direita, dá isso. Que outros termos que tem? Ó, você pode atuar esse aqui pela esquerda, vindo de cá, e com esse aqui, ó, vindo pela direita, ó, porque vem 0 de um lado, 0 do outro, sobrevive aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Para o espaço de Hilbert do sistema fica 0, 0, certo? Rho, 0, 0, que é a atuação desse aqui, tá? Desculpa, ele só atua pela esquerda, né? Esse pela esquerda e esse pela direita. Então, se esse vem pela direita, aqui é um 1, tá? Tá bom? Então, veio esse pela esquerda e esse pela direita, ficou 0, 0, 1, 1. E esse daqui, ó, quando esse vem pela esquerda, vai 0 com 0 vai dar 1, vai sobrar o ket 0, então, produto tensorial 0. E quando esse vier pela direita, 0 com 0 dá 1, vai sobrar o ket 1. Certo? Que mais? Que mais que sobra? Né? A gente pode atuar esse aqui pela esquerda, ó, por causa do 0, e esse aqui pela direita por causa do 0 aqui no ambiente. Ó. Então vai ficar assim. Ó. Vai ficar assim. Esse aqui pela esquerda vai ficar 1, Rho, certo? E esse aqui pela direita vai ficar 0, 0. E produto interno, como é que fica o ambiente? A gente atuou esse aqui pela esquerda, então vai ficar 1. E esse pela direita vai ficar 0. Tá bom? Certo? E falta mais um, que é quando você atua esse aqui pela esquerda e esse aqui pela direita. Ó, porque vem 0, sobrevive aqui, e esse 0 vindo pela direita, sobrevive aqui. Tá? Então vai ficar assim, ó, mais 1, Rho, 1, produto tensorial. E vai ficar, ó, vai ficar 1, né? Porque esse vai dar 1 no produto interno, aqui também vai ficar 1. Então, pronto, pessoal, são os únicos termos aqui dessa conta. Fechou o colchete, tá? O que é que a gente fez aqui? Executou a conta do colchete, dos colchetes, tá? Então, deu aquela expressão ali, mas vai simplificar um monte de coisa agora, porque está faltando calcular o traço espacial sobre os estados do ambiente. Vamos fazer isso agora. Tá? Vou apagar aqui. Né? Será que vai dar, né? Será que vai dar? Olha, pessoal, não é nada complicado, né? A parte mais chata foi essa daqui, né? Porque cada termo desse eu vou ter que calcular o traço espacial sobre o estado do ambiente. Olha, de maneira esperta, a gente vai utilizar o estado do ambiente na base computacional, claro, porque o traço independe da base, você pode usar qualquer base. Então, cada termo desse é como se você fizesse sanduíche no ambiente, né? 0, 0, mais sanduíche 1, 1, que é uma base 1 e 0, é a base computacional do ambiente, que melhor vai descrever esse cálculo aqui, né? Então, ó, olhando só para esses trechos aqui do ambiente, eu vou calcular o traço espacial de cada um desses trechos, né? Calculando o traço aqui, ó, isso é um projetor 0, 0, vai dar 1, né? Então,
esse primeiro termo ele fica o seguinte, ó. Então vai dar assim, ó. Estado do sistema principal no final vai ficar somente 0, 0, ρ, 0, 0. Ó, essa parte aqui deu 1, né? Quando calculou o traço parcial aqui, ó, desapareceu, era 1, não tem mais nenhum operador no espaço de Hilbert do ambiente, ficou só essa parte. Quando você calcula o traço parcial aqui, ó, você nota que isso é um operador que tem, se você representar na base 0, 1, ele é um elemento que só tem o número 1 fora da diagonal principal, né? Então isso aqui dá 0, esse aqui dá 0, né? Pode até cancelar aqui, ó, 0. Esse aqui também, ó, não tem elemento na diagonal principal, dá 0. Esse daqui tem o elemento 1 no termo lá da diagonal principal, então esse daqui é 1, né? Esse aqui é 1. Então esse termo sobrevive, né? Esse aqui era 1 também, tá? Sobrevivem todos. Desculpa, esses dois sobrevivem e esses aqui se anulam. Então vai ficar assim, mais ρ, Isso nos dá finalmente, né? Só para escrever mais compacto, né? Isso é simplesmente o projetor P0, ρ, P0, mais o projetor P1, ρ, projetor P1. Certo? Vou chamar essa aqui de equação número 3, né? Com, tá claro já, mas vou escrever P0 igual a 0, 0. E P1 igual a 1, 1. Certo? Então fica assim. Então ficou simples, né, pessoal, essa expressão aqui, ó. O que é que a gente observa, né? O que é que a gente observa? Esse aqui é o estado do sistema, né? Depois da interação, né? Ele interagiu com o ambiente de acordo com a porta C-Note, se iniciou no estado ρ qualquer e acabou como? Acabou só, ó, se você observar, na matriz densidade do sistema inicial, esse daqui era o termo ρ1, se você representar na matriz, né? E esse aqui é o termo ρ22, né? Certo? Se você lembra que, só para botar aqui, né? Rho inicialmente era um ρ1 geral, né? ρ12, ρ21, ρ22, certo? No final, esse mapa levou o sistema para onde? Ó, ρ11, 0, 0, ρ22. Tá claro? Isso aqui é o geral. Isso daqui, no final, se o estado do sistema no final, é esse daqui, ó. Você anulou os termos fora da diagonal principal. Pessoal, esses termos, não vou comentar muito sobre isso, mas esses termos fora da diagonal principal são justamente os termos que caracterizam superposição de estados. Tá? Quando eles são zero, é porque o sistema não tem estado superposto naquela base 0,1 que a gente está estudando ali. Ou seja, o sistema não consegue exibir fenômenos de interferência quando medido ou observado nessa base. Né? Poderia antes, né? Você tem a possibilidade de ter esses termos não nulos antes, mas ao final certamente é zero. Então, essa interação, do ponto de vista físico, tirou do sistema a possibilidade de ele mostrar a propriedade de interferência, de superposição dos estados na base 0,1. Entendeu? Então, se isso aqui poderia ser uma matriz de densidade representando o sistema principal puro e superposto, ao final, necessariamente é um sistema misto, com características clássicas. Tá? Isso, pessoal, tem nome na teoria moderna da mecânica quântica, isso se chama decoerência, né? Tem a ver com perda da coerência. Isso esse fenômeno de decoerência é a razão pela qual as pessoas atribuem o surgimento da física clássica a partir da física quântica. Tá? Como você não consegue evitar que um sistema quântico ele interaja com o ambiente, tá? Essa interação quase sempre faz com que
esse sistema que você não consegue isolar adquira propriedades clássicas, ou seja, seja descrito por uma matriz de densidade mista. Tá? Perca a propriedade de exibir interferência, que é uma característica de mecânica quântica, né? Ter partículas manifestando propriedades ondulatórias, né? De interferência. Tá? Mas isso aí é para uma outra aula, para uma outra conversa. Tá? Então, matematicamente, eu queria deixar claro essa mudança. Tá? Então, o efeito aqui de interação do sistema com o ambiente, ao final, foi de destruir os elementos fora da diagonal principal, acabando com a superposição, com a coerência entre os estados 0 e 1, que compõem a base de descrição desse sistema. Tá certo? Certo. Agora, outra coisa interessante, como eu disse, a gente está preocupado aqui com o sistema principal, por isso que até que ele tem esse nome. Tá? Mas, como essa é uma conta relativamente simples, né, eu vou abrir uma seção aqui e a gente pode analisar o que é que aconteceu com o ambiente. Né? O ambiente ele começou, se vocês lembram aqui, daquele diagrama de interação C0, ele começou no estado 0, 0, no estado puro 0, né? No ket 0. O que é que aconteceu com o ambiente depois? É uma pergunta que dá para responder também. Vamos responder aqui. Quase sempre o foco é o sistema, mas como é simples aqui, eu vou aproveitar essa conta para a gente ver o que é que aconteceu com o ambiente. Né? Com o sistema aconteceu isso. E o ambiente? Vamos lá. Vamos aproveitar. Né? Aproveitar que a gente já sujou as mãos, né? Então vamos estudar o ambiente também. Certo? Então, pessoal, para o caso do ambiente, né, o estado do ambiente no final também pode ser estudado. Então, ó, o estado do ambiente no final, né? Que notação eu uso? Vou botar assim, final. Esse sobrescrito F de final é NV de environment, ambiente. Tá? Então, para isso, o que é que a gente vai calcular aqui? Ó? Ao invés de calcular o traço parcial sobre os estados do ambiente, que naquele caso a gente queria saber o estado final do sistema, a gente agora vai fazer o contrário. Pega a mesma expressão do Cauchet, que foi a evolução dos dois juntos, ambiente e sistema, mas ao invés de a gente tirar o traço parcial dos estados do ambiente, a gente tira o traço parcial dos estados do sistema. Aí a gente vai descobrir o que é que aconteceu com o ambiente. Tá? Então, ó, traço parcial sobre os estados do sistema. Certo? Dessa coisa toda, né? Que é U atuando em Rho, tensorial 0, 0. Tá? O diagrama. Certo? Ficha aqui. Bom, essa expressão de Cauchet é exatamente essa, como a gente já calculou. Tá? Então, isso daqui vai ser igual. É só calcular, aproveitando essa conta aqui, é só calcular o traço parcial sobre os estados do sistema. Então, ó, pega esse primeiro termo aqui e vamos olhar para cá. Ó. Quando fizer 0, 0, vai dar 1 e 1 aqui, sobrevive esse sanduíchezinho aqui, ó. Vai ficar 0, Rho, exatamente, Rho 0, 0, produto tensorial. Aliás, isso aqui é um número, né? Isso aqui era um número, né? Isso aqui é um número, não precisa nem de produto tensorial, desculpa, né? Quando fizer o traço parcial aqui, vai acabar com esses operadores no espaço de Hilbert do sistema, vai restar só esse número, não precisa de produto tensorial, não existe mais operador no espaço de Hilbert do sistema. Só vai restar esse operador aqui no espaço de Hilbert do ambiente. Então vai ficar 0, 0, tá? 0, 0. Só vai ter esse termo, tá, pessoal? Porque quando fizer 1, 1 vai dar 0. Esse daqui vão ser todos os termos 0, porque quando fizer 0, 0, sanduíche vai dar 0, 1, 1 vai dar 0. Mesma coisa aqui, ó, 0, 0, sanduíchezinho vai dar 0, 1,
vai dar 0, então o traço parcial aqui também dá 0, mas esse daqui dá 1. Quando for 0, 0 dá 0, mas quando for 1, vai ter 1 aqui, vai sobrar 1 aqui, então vai sobrar esse número dado por esse sanduíche. Então, mais 1, ρ, 1, e o estado do ambiente, 1. Note que isso daqui, ó, que esse cara, de novo, ó, é o mesmo que está aqui, ó. Esse cara é ρ, 1, esse aqui é ρ22, da matriz original do sistema. Então ficou dado em função daquelas entradas da matriz do sistema. Então isso daqui é igual a ρ11, 0, 0, mais ρ22, 1, 2, 2, certo? É isso, pessoal. Então, a matriz de densidade do ambiente acabou com essa estrutura. Note, ó, não tem mais nenhum operador. De novo, não tem mais nenhum operador no espaço livre do sistema. Isso daqui é uma matriz de densidade de espaço livre do ambiente, claro, que a gente está se restringindo a olhar para o ambiente nesse caso. Então, note que era, né? Isso daqui é ρ do ambiente no final, né? Então, depois dessa transformação, o ambiente que estava no estado 0 foi parar nesse estado ρ final do ambiente. Tá? Então, essa foi a transformação. Ele estava no estado puro, de certeza, que é esse estado 0 aqui, né? Que é esse aqui, tá vendo? E foi parar nesse estado misto. Então, tanto o sistema principal quanto o ambiente vão acabar no estado misto. Tá? A pureza foi embora deles. Tá? Se eles tinham alguma pureza, algum grau de pureza antes, né? Esse grau de pureza, necessariamente, ele vai ser reduzido a ele. Não é obrigado a ser maximamente misto, né? Então, no caso geral, vai ser misto, né? A não ser que o ρ1 ou ρ22 seja 0 no início, ou no outro, pode ser também, mas não dá nada muito interessante. Mas no caso geral, em que você tem esses termos não nulos, o ambiente também vai parar num estado misto, tá bom? Bom, então ficou essa lição para a gente, pessoal. Quando esses dois sistemas foram postos para interagir, ao final dessa interação, no caso geral, eles vão para um estado misto. Eles perdem a propriedade de superposição, de coerência, né? Perdem a habilidade de interferir. Tá bom? Então, isso é uma característica bem geral das interações descritas por operações quânticas. Tá, pessoal? Então, esse fenômeno de decoerência é extremamente comum quando você estuda sistemas quânticos abertos. Tá certo? É um efeito bastante comum. E, de novo, é atribuída à decoerência o fato da física clássica surgir a partir da física quântica, porque elementos quânticos quase nunca podem ser isolados do ambiente. E essa interação que se dá pelo não isolamento é gerar estados mistos com características clássicas. Tá? Ok, vamos ver o que vem a seguir, tá certo? Tá, vamos estudar agora representação de operadores, tá? Eu vou apagar tudo, certo? Vou apagar isso tudo. E a gente vai continuar estudando a mesma coisa, mas de uma notação mais elegante, tá? Uma notação mais elegante. Na chamada representação da soma de operadores, muitas vezes também chamada de representação de Krauss, tá? Operadores de Krauss. Vamos ver o que é isso, tá? É a mesma coisa que a gente está estudando, mas com uma notação mais elegante, mais compacta, tá certo? Vamos lá. Sempre, como eu falei, o foco da gente é entender como é que o estado do ambiente, o estado do sistema vai resultar após a interação com o ambiente.
Então, agora, representação da soma de operadores. Representação da soma de operadores. Certo, então podemos reconstruir as operações quânticas de um modo mais elegante, né? Que é a representação da soma, né? A representação da soma de operadores. Bom, vamos ver como é que isso ocorre, tá? Bom, então, assumindo, né? Assumindo o ambiente inicialmente no estado zero, do ket zero, como a gente estava fazendo, né? E uma base ortonormal para ele, que a gente vai chamar de uma base EK, de environment, né? EK, tá? É assim mesmo? Não, só para mudar um pouco, é zero, tá? Só para a notação ficar igual. Tá? Eu vou dizer que o ambiente vai começar no estado zero, tá? De environment, né? Zero, que é um desses AutoCADs dele, tá? Do estado do ambiente. Um estado que ele pode assumir, que a gente vai chamar de zero, e a gente vai trabalhar no cálculo que a gente vai fazer uma base chamada, que a gente vai batizar de EDK, onde K são vários elementos. Esse K pode ser vai variar de 1, 2, 3 até N, que é a dimensão do espaço de Hilbert do sistema. Tá? Deixa eu só trocar aqui a tinta do lápis, né, que está acabando. Mas como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer é exatamente refazer o cálculo que a gente está fazendo, vem fazendo de uma forma mais elegante, tá? De uma forma mais elegante. Então, dessa forma, temos... Olha, a gente vai lembrar o que a gente vem fazendo, né? Então, o estado do sistema no final, ele é igual ao traço sobre os estados do ambiente, tá? Uma operação unitária que atua no sistema produto tensorial com o ambiente, né? Esse cara aqui é zero, fechou o Dagger, tá? Certo? Se essa daqui é uma base para o estado do ambiente, então vamos escrever esse traço parcial em termos dessa base. Então isso aqui vai ficar igual a somatório em K, né, que é o traço, E de K, U, que atua em Rho, tensorial é zero, fechou, o Dagger, fechou. Opa, desculpa. Fechou não. É de K, né?
traço parcial, tá vendo aqui, ó? Somatório em K desses sanduíchezinhos com EK. Então, o traço parcial se dá dessa forma, com vetores do ambiente. Tá? Isso daqui a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Ó, isso aqui é igual. Olha, só lembrando, esse operador U, ele é um operador unitário que atua no conjunto sistema mais ambiente. Tá? Então, como ele atua no sistema mais ambiente, quando ele atuar aqui, vai ter uma parte dele que atua no sistema e uma parte dele que atua no ambiente. Essa parte que atua no ambiente, eu posso trazê-la para cá. Ó, eu vou quebrar esse operador densidade aqui do ambiente, vou fazer uma associação desse ket, vou botar para cá para operar logo nesse operador unitário, e essa parte eu vou usar para fazer o cálculo para cá. Tá certo? Note o seguinte. Quando eu jogar esse cara para cá, esse elemento para cá, e fizer esse sanduíchezinho EK com E0, vai ter um produto interno ali no espaço de Hilbert do ambiente que vai dar um número. Então não vai sobrar operador nenhum no espaço de Hilbert do ambiente. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu faço essa operação aqui, esse cara, de novo, ele tem operadores tanto do espaço de Hilbert do sistema quanto do ambiente. Mas quando eu faço esse sanduíchezinho aqui com estados do ambiente, vai restar somente um número no espaço de Hilbert do ambiente. Vai sobrar só a parte de operadores do espaço de Hilbert do sistema. No fim das contas, não sobram operadores no espaço de Hilbert do sistema e não precisamos mais de produto tensorial. Tudo que tinha no espaço de Hilbert do ambiente vira número. Tá? Então isso aqui vai ficar igual ao seguinte, ó, somatório em K de E de K U, tá? Vai ficar E0 Rho E0 U d'H E de K. Certo? Isso nos dá o seguinte, ó, que esse mapa E de Rho vai ficar igual a um somatório em K de um operador E de K, Rho, operador E de K, d'H, tá? Eu vou dizer que essa aqui é a nossa equação de número 4 de hoje, onde E de K, ele é igual a EK, esse sanduíche aqui, ó, U, E, 0. Certo? É só observar, pessoal, o seguinte, ó, eu estou chamando de E de K esse aqui, ó. Esse é o E de K, e esse daqui é o E de K d'H. Dá para ver que é o conjugado, né? Aqui, que é o adjunto, né? É só inverter aqui, ó, Bra, o d'H, né? Quando é o vira o d'H, então realmente é o E de K adjunto. Note que, apesar dessa expressão aqui, pessoal, parecer um produto interno que vai dar um número, mas não é. Preste atenção. De novo, U é um operador que mora no espaço de Hilbert conjunto do sistema principal e do ambiente. Esses ket e esse Bra aqui são do espaço de Hilbert do ambiente. Quando eu fizer uma operação, vai restar um número só no ambiente, mas ficou o operador no espaço de Hilbert do sistema. Então, no fim das contas, isso aqui, ó, é um operador, ó, tanto é que eu escrevi assim, ó, com um chapéuzinho, é um operador no espaço de Hilbert do sistema. Então, ó, é uma soma, tá, de operadores que estão atuando na matriz de densidade inicial do sistema. Então, é esse que é o mapa. Olha como ficou elegante, né? Então, a mesma coisa que a gente está fazendo, reescrito dessa forma, ficou num formato bastante elegante. Por isso que é a chamada representação de soma de operadores. Porque inicialmente você tem o sistema no estado Rho, e no final ele vai ser reescrito dessa forma aqui, que é dado como uma soma da atuação de operadores nessa matriz de densidade, tá certo? E faz todo sentido, porque esse aqui é um cara do espaço de Hilbert do sistema, operador do espaço de Hilbert do sistema, então, no fim das contas, o que é isso aqui? Um operador, uma matriz de densidade do espaço de Hilbert do sistema. Tinha que ser. Então, matematicamente está coerente
E esse vai ser o estado do sistema ao final do processo de interação conjunta com o ambiente através de uma transformação unitária. Tá certo? Então, olha como ficou elegante, como ficou simples, né? Eu vou até circular aqui, porque realmente essa equação é bastante interessante, ela é importante, tá? É a representação de soma. Então, quando a gente quiser, no fim das contas, saber como ficou o estado final de um sistema, depois de interagir com um dado ambiente, tudo que você precisa calcular é isso daqui, ó. Quem são esses operadores aqui? São os chamados elementos da operação quântica. São os elementos da operação quântica, são esses operadores aqui. Calculou todos os possíveis, né? Tem K elementos possíveis, ó. Eles vão de acordo com K. Esse daqui é fixo, tem a ver com o estado inicial do ambiente. O U você tem que conhecer a forma dela, a forma dessa interação conjunta. Você calcula esses operadores. Depois que calculou, tem tudo, né? Só substituir nessa expressão, atuar de um lado e do outro, todos eles, somar tudo, está lá o seu estado do sistema no final. Por isso que eu disse que realmente é um formato bastante elegante. Ficou simples agora, né? Ficou simples. É bastante elegante a forma com que a gente obtém o estado final de um sistema principal após uma interação com o ambiente. Tá? Resultado importantíssimo esse. Tá certo? O que mais que eu tenho que falar para vocês, né? Tá, então, a equação 4. Né? A equação 4 é a chamada representação da soma de operadores, e os E de K, né, são K operadores possíveis, são os elementos da soma. São chamados elementos da soma. Você só precisa calcular eles e depois calcula a representação de soma, você tem o estado final. Então, está aí de maneira bem concisa, simples, o que é que a gente precisa fazer para estudar sistemas quânticos abertos a partir da representação da soma. Tá? Importantíssimo esse resultado. O que de interessante a gente tem mais que ver aqui, né? Tá, então, que propriedades esses elementos, esses operadores, eles devem satisfazer? Eu só vou mostrar uma propriedade interessante que eles têm que satisfazer e acabar a aula de hoje, tá? E deixar para seguir esse conteúdo depois. Mas vamos ver que propriedades tem, tá certo? Eu vou apagar aqui. A gente vê uma propriedade bem interessante que tem consequências físicas importantes. Certo, então, propriedades. Então, no caso da preservação do traço, temos, olha pessoal, a matriz de densidade inicial do sistema, como qualquer outra matriz de densidade, ela tem que ter traço 1. Isso é uma propriedade de matriz de densidade. Certo? Ao final de todo esse processo, né, note que essa daqui, esse resultado aqui, ele é a expressão da matriz de densidade do sistema após todo o processo. A gente espera, para que seja uma matriz de densidade seguindo as propriedades matemáticas que ela tem que seguir, que ela tem que respeitar, ela tem que ter traço 1 ao final do processo também. É o que se espera, né? Então, quando você tem um processo quântico que preserva o traço, o que é que a gente tem que exigir? A gente tem que exigir o seguinte, ó, que 1 tem que ser igual também ao traço da matriz de densidade do sistema no final, né? No início, obviamente, satisfaz, que é uma matriz de densidade, e ao final o traço tem que ser 1 também, dessa expressão aqui da equação número 4. Tá certo? Então, o que é que a gente tem também?
daqui a gente tem o seguinte, ó, que é igual ao traço, né? Que é igual ao traço. Qual é a expressão dele? Vou substituir o resultado da equação 4 aqui, ó. Somatório em K, E de K, Rho, E de K, W, né? Acabou, né? Fechou? Certo? Que é igual ao traço, ó. Traço de uma soma é a soma dos traços, tá? E o traço também, pessoal, ele não varia, é só vocês procurarem aí, lembrarem aulas anteriores das propriedades do traço, né? O traço de uma multiplicação de matrizes, de operadores, se você quiser, ela não muda se você fizer permutações cíclicas desses operadores. É uma propriedade também do traço, tá? Então, ó, se o traço da soma é a soma dos traços, então eu posso deixar essa soma aqui bonitinho e alterar essa transformação. Eu vou fazer uma permutação cíclica. Ó. Esse EK d'H, que está aqui no final, eu vou botar ele no início. Tá? Então vai ficar assim, ó, E de K d'H, E de K, Rho, fechou aqui, tá certo? E isso daqui é igual, tá, ao traço, se isso daqui é 1, né? Se isso daqui tudo é 1, seguindo essa lógica, isso também tem que ser igual ao traço da matriz de densidade inicial, claro. Tá certo? Se outro ponto é claro, né? Essa igualdade aqui é óbvia, né? Então isso daqui tem que ser igual a isso, né? Aí dessa última igualdade, né? O que é que a gente pode extrair de interessante dessa última igualdade? Vamos ver agora. A gente vai ver o que é preciso para que esse mapa E de Rho preserve o traço da matriz de densidade. Vamos ver o que é preciso. Então, dessa forma, temos, olha, se isso daqui tem que ser igual a isso para qualquer que seja o Rho, então, pessoal, essa soma aqui, ó, posso até olhar isso daqui como uma, né? Essa operação aí, esse cara não depende de K, né? Então, ó, essa soma aqui tem que ser igual a quê? A identidade, é claro, né? Para que isso seja igual, independente de qual seja o Rho, então, o que é que a gente tem? Que somatório em K, E de K, d'H, né, tem que ser igual à matriz de identidade. Lembrando, tudo isso no espaço de Hilbert do sistema. Tá certo? Então, essa daqui é a nossa equação número 5. Certo? Então, mapas que preservam o traço tem que satisfazer. Eles têm elementos, né? Mapas que preservam o traço da matriz de densidade possuem elementos da soma, que são esses operadores, que satisfazem essa relação aqui, que é a chamada, é um tipo de relação de completeza para esses elementos. Né? Então, é uma relação de completeza. Né? Tá certo? É uma relação de completeza. Olha, pessoal, às vezes, né, aliás, muitas vezes eu diria, existem desenvolvimentos, dinâmicas de sistemas em que ocorrem medidas. Tá? Se vocês lembrarem lá das medidas, projeções, medidas projetivas, elas, em geral, não preservam, elas não são unitárias, né? Elas não preservam a normalização de enquete. Né? Então, geralmente, quando tem medidas também ocorrendo num sistema como esse, né, você tem uma dinâmica entre um sistema e um ambiente, você faz uma medida no espaço de do sistema ou do ambiente. Às vezes ocorre isso, né? São interferências que podem ocorrer na natureza ou no laboratório. E, tendo em vista essa característica das medidas, né? Medidas não são transformações unitárias. Então, elas têm um efeito também que, quando ocorrem, às vezes, ou melhor, em geral, não preservam o traço da matriz de densidade final. Então, isso daqui é uma regra que é válida, de novo, só para mapas, para operações que preservam o traço. Mas,
existem, vou até deixar essa informação aqui que a gente vai ver no futuro, tá? Existem operações que não preservam o traço, tá? Neste caso, o que a gente tem é o seguinte, que o somatório dos elementos aqui, essa relação de completeza, ela não é satisfeita, tá? Dá menor que 1, né? Dá menor que 1. Que é a identidade, né? Menor que A. Certo? Então, uma coisa menor que a identidade, tá? Ou seja, você pode ter uma matriz diagonal cuja soma dos elementos não é a dimensão do espaço de Hilbert. Né? Então, existe essa possibilidade. Certo, vai ver no futuro. Então, geralmente quando se envolve medidas, então essa regra de preservar o traço ela é quebrada. Tá? Mas quando se tem uma dinâmica unitária, em geral é isso daqui que você espera, essa relação de completeza seja satisfeita e matematicamente essa é a assinatura de um mapa que preserva o traço da matriz de densidade, tá certo? Bom pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje aqui, já deu bastante conteúdo, tá certo? A gente vai seguir estudando sistemas quânticos abertos e eu aguardo vocês na próxima aula.